apresentar para vocês aqui o pregador nessa noite, meu grande amigo Gabriel, seminarista Gabriel. Gabriel é meu amigo há muitos anos, estudou comigo no ensino fundamental, muito tempo, e é um prazer tê-lo aqui nessa noite conosco. Acredito que Deus vai falar muito ao nosso coração através dele. Vamos orar pela vida dele. Santo Deus e Pai, Senhor Deus, muito obrigado por estar em Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite que estamos aqui na Tua casa, Senhor. Já estamos sendo, Senhor, completamente abençoados, ó Deus, desde os louvores, através da peça, agora, Senhor, através de cada palavra dita aqui, Senhor. Sabemos que Tu estás aqui nesse lugar e que o Senhor tem usado as pessoas aqui nesse lugar, ó Deus, cada vez mais. Neste momento, te peço pela vida do Gabriel, que vai trazer a palavra de Deus nessa noite, que o Senhor possa estar capacitando, que o Senhor possa estar usando o Teu servo cada vez mais, para que ele possa falar aquilo que o Senhor tem a nos dizer nesta noite, ó Deus. Abençoa a vida dele, o cobre com Tua proteção, para que ele nunca se desvie dos Teus caminhos, ó Deus. Obrigado por tudo, é isso que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Boa noite a todos. Eu nunca sei quando começa, né? Se a gente fala paz do Senhor, boa noite a todos, aí como você tá, tudo bom com vocês? Enfim, é sempre esse mesmo dilema, né? Mas eu me sinto honrado demais por esse convite do Cícero. Somos realmente companheiros há muito tempo, né? Ensino fundamental, claro, não tem muito tempo, até porque somos jovens, né? Mas enfim. E eu fiquei muito feliz mesmo quando ele fez esse convite. E eu, na mesma hora, falei, meu amigo, se eu só confirmar aqui rapidinho, mas tá tudo certo, dia 26/11, pode contar com a minha presença lá. E aí eu comecei aos meus questionamentos com o Cícero, né? Cícero, é para falar sobre o quê? Qual é o tema do culto? Qual é a base bíblica? Qual é, enfim, aquelas perguntas que provavelmente todo pregador, né, pastor, faz. Nossa, amém, irmão, obrigado, viu? Isso aí é de Deus. Todo pregador faz quando recebe o convite para pregar, né? Enfim. E aí ele me trouxe um grande desafio. Por quê? Primeiro que ele disse para mim que falaríamos hoje sobre o livro do Timothy, não sei se é Keller ou Keller. Keller, né? Que falava sobre a fé na era do ceticismo. E eu não tive a graça ou o prazer de poder ler o livro, mas eu corri atrás de sinopse, né? Essas coisas todas. E eu entendi a mensagem que o Cícero queria que hoje os jovens pudessem ouvir, e certamente as pessoas de maior idade, né? Não quero ofender ninguém, então a gente fica tentando pegar as palavras, né? Para não chamar de velho, mas enfim, as pessoas mais sábias, né? Vamos usar essa palavra. E eu comecei a montar todo um esquema. Eu falei com o Cícero assim, Cícero, não vai ser um sermão normal não, vai ser tipo uma aula, vai ser uma coisa assim bem conversa mesmo. Se quiser perguntar, pode perguntar, eu não tenho esse problema. Quer perguntar, levanta a mão, eu vou, né, claro, sabendo responder. Eu respondo, se eu não souber, eu peço ajuda aqui ao pastor. Enfim. Enfim, aí vamos lá, vamos soltar o primeiro slide aí, por gentileza. Eu separei, eu sou, como meu pai costuma falar da época dele, né, eu sou bem gaiato. Então, eu escrevo algumas coisas e essas coisas são engraçadas. Enfim, se você quiser rir, você ri. Se não quiser rir, não ri. Não estou aqui para fazer ninguém rir. Mas, enfim, eu vou trazer um breve panorâmico histórico, lembrando o quê? Só para o pessoal do PowerPoint já ficar atento, eu não vou usar o PowerPoint todo, tá? Até porque o Espírito Santo vai conduzindo a gente de uma maneira muito louca e a gente fica perdido assim, Senhor, o que eu faço? E eu amo sentir isso. Eu amo fazer a coisa, montar o esquema todo, aquele castelinho de baralho, sabe como é? E aí, de repente, o Espírito Santo fala assim, olha só, legal aí, você foi bonitinho, seu castelinho, mas quem vai falar sou eu, não é você não. E aí, aqui no culto, eu tive a confirmação de que não é para eu fazer o que eu planejei. Eu falei, Senhor, então é contigo, se vira aí que o negócio é contigo. Enfim, vamos lá. Eu escrevi umas coisinhas aí bem simplesinhas, mas aí eu vou entrar em alguns detalhes mais à frente que vocês vão começar a entender. Olhando para Cristo, posso enfrentar qualquer situação. Ele é meu sustento em meio ao caos da vida, em meio às vãs filosofias que atraem a muitos. Nele me agarro, nele confio. Jesus, o Messias, o Redentor, o maneiro. Esse é Jesus, a minha definição. Passa para o próximo aí.
E aí, quem quiser depois pegar esse slide, eu vou deixar ali com o pessoal aí, tá, Cícero? Quem quiser pegar, fique à vontade. São os pontos que eu achei importantíssimo a gente conversar. Porém, entretanto, todavia, como eu já disse no início, o Espírito Santo vai conduzir. Ceticismo, esses nomes aí, alguém já ouviu falar? René Descartes, Blaise Pascal, Friedrich Nietzsche, Karl Marx, Jesus Cristo, alguém já ouviu falar todos esses nomes aí? São bem famosos, bem conhecidos, né? Racionalismo, iluminismo, comunismo, doutrinação em faculdades, os politicamente corretos, secularização, inversão de valores, e sendo cristão, como reagir a estes questionamentos atuais? Faltou uma interrogação ali, mas vocês entenderam. Vamos lá, próximo slide, por gentileza. A definição de ceticismo, doutrina segundo a qual o espírito humano não pode atingir nenhuma certeza a respeito da verdade, o que resulta em um procedimento intelectual de dúvida permanente e na abdicação física, religiosa ou absoluta do real. Ou seja, se eu não puder comprovar a existência de alguma coisa, aquilo não existe. Esse é o caminho pelo qual percorre o ceticismo. A questão da dúvida. O próximo carinha doidão aí, alguém conhece esse cara aí? Levanta a mão, quem conhece o René Descartes? Quem já ouviu falar? Ele tem uma frasezinha que agora todo mundo vai levantar a mão, quer ver? Ó? Penso, logo... René Descartes. É o cara que começa a introduzir o racionalismo. Ele traz uma ideia de que a nossa razão é superior a qualquer tipo de coisa. A nossa razão, ela é capaz de definir aquilo que é real ou não. Ela é capaz de nos direcionar. Esse é mais ou menos o pensamento de René Descartes. Ele monta o método, como eu disse ali, ó, o método cartesiano, que é aquele que ele vai fazendo pergunta. Quem aqui tem filho pequeno? Por volta, eu não sei definir, mas por volta dos 5, 6, ou quando começa a falar, que vai assim, pai, por que que o carro é assim? Aí você fala, porque o carro é assim. Mas por que que o carro é assim? Porque o carro é assim. Mas por que? Todo mundo está conseguindo entender? É mais ou menos esse o pensamento de René Descartes. Ele vai voltando até chegar num ponto específico onde não há mais o quê? Dúvida. Não há mais dúvida. A única coisa que René Descartes não duvida é que ele duvida. Todo mundo entendeu isso? Ele não duvida. Por isso que ele diz, penso, logo existo. Olha o tempo do cara lá, século XVII, nasceu em 1596 e morreu em 1650. Pula para o próximo, que é um cara que, se eu pudesse, eu dava um beijo nele hoje. Blaise Pascal, eu vou explicar por quê. Físico, matemático, filósofo, teólogo, inventor. Ele criou, para mim, a melhor definição sobre fé em um Deus. Ele, enfim, a gente não tem como dizer se o cara era cristão ou não, se ele foi para o céu ou não, não tenho pretensão nenhuma em fazer isso. Porém, ele traz um pensamento muito interessante. Por jogar muito baralho, gostar muito de jogar, estar nessas casas de jogos e tudo mais, ele cria a lei da aposta. Quantos já ouviram a lei ou doutrina da aposta? Alguém já ouviu? Não? Ela consiste no seguinte, é mais prudente acreditar que Deus existe, porque se no final de tudo não existe, beleza, perdi nada. Porém, se existe, eu perdi tudo. Então é melhor apostar que Deus existe. Por isso que eu amo esse cara. E ele tem uma frase que agora tenho certeza que todo mundo vai levantar a mão de novo, que ele diz assim, ó, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Ele é um cara que traz mais o emocional. Enquanto o René Descartes é todo razão, ele fala assim, olha só, Descartes, não é só razão, não. Também tem um treco dentro da gente aqui que a gente não entende direito esse negócio, não. Tem um negócio que você acha que é, mas no final não é, tem aquilo, enfim. Não é bem assim que funciona, não. E aí ele traz esse diálogo, essa discussão entre o racionalismo e essa ideia emocional, essa ideia que brota de dentro do ser humano que a gente não consegue explicar. Aí tem esse doido aí também, que eu ia falar sobre ele, mas deixa ele para lá. Pula para o próximo aí, por favor. Karl Marx. Karl Marx foi o cara que, ele não inventou o socialismo, tá? Ele não inventou o comunismo, nada disso. Isso já existia antes dele, porém, entretanto, todavia, eu gosto de falar o porém, entretanto, todavia, que eu acho muito barato falar porém, entretanto, todavia. Ele usa esse artifício, ele estuda, melhor dizendo, esse artifício e consegue perceber, através desse artifício, a vantagem que é ter uma sociedade sem classes, porque, caso alguém não saiba, é mais ou menos esse o caminho do comunismo. Trazer uma sociedade sem classes, ou seja, não há ricos nem pobres. É todo mundo o quê?
pobre. Enfim, é verdade, né? Fazer o quê? Não tem todo mundo rico, não existe essa possibilidade. Não existe. Enfim, ele estrutura, ele faz eu costumo dizer que é sistematização desse pensamento comunista. Ele pega o socialismo, que é a introdução ao comunismo, e aplica o comunismo dele, né? Escreve lá o livro dele, eu esqueci agora o nome do livro, estava na minha cabeça. Como é que é? O Capital, isso. Tem outro livro que ele escreve com Hegel, Manifesto Comunista. Então o cara ele começa, acho que é Hegel não, é Engels, isso aí. Esse cara aí, valeu Cícero. O cara era fera, quando eu estudava comigo, só tirava notão. Eu sempre ficava assim, não olha para mim não, o cara é fera, ele é bom. Enfim, ele estrutura, sistematiza, ele produz o pensamento, ele traz uma concepção muito mais elaborada disso. Não sei quantos sabem, mas o ilustríssimo, né, queridíssimo, para alguns e outros odiado, né, Fidel Castro morreu essa madrugada. Juntamente, eu agradeço demais a lembrança, Paulo, né? Demais, Russell Shedd, o cara, um teólogo de primeira, mas enfim, né? Ninguém escolhe quando morreu, infelizmente morreu junto com Fidel Castro, né? Que distância, né? Um paradoxo, praticamente. Enfim, Fidel Castro, ele instituiu, de uma forma democrática, o que é uma mentira, né? O comunismo é aonde? Quem sabe onde ele era o presidente? Cuba, isso aí, vocês estão estudando bem a história. Ele instituiu de uma forma forçada, ou seja, ele guerreou, juntou com um chamado lá Che Guevara. Quantos já ouviram falar desse cara aí? Che Guevara. Eu estou passando por esse panorama histórico bem rápido, porque o foco da mensagem não é esse, tá? Mas eu preciso que vocês entendam isso para poder falar o que o Espírito Santo me sacudiu ali no banco por enquanto. Mas presta atenção nisso. Fidel Castro institui de uma forma não democrática, né? Que é completamente contrária a essa ideia de democracia, que embora não funcione perfeitamente no capitalismo, mas não funciona mesmo no comunismo, ou seja, o cara mandava e acabou. Quem não concordava com ele, acontecia o quê? Morria. Morria. Não tem essa de vamos dialogar. Não tem. Ou você faz o que eu quero, ou você morre. Beleza? Então, até aí a gente conseguiu entender mais ou menos, né? Então, próximo slide, por gentileza. E esse cara aí que é o maneiro. Esse cara, para mim, é o maneiro. Eu preciso falar dele? Claro que eu preciso falar dele. Se vocês dissessem não agora, falar, o que eu vim fazer aqui então, né? Então, vamos lá. Jesus de Nazaré é a figura central do cristianismo. E aquele que os ensinamentos de maior parte das denominações cristãs, além dos judeus messiânicos, consideram ser o Filho de Deus. O cristianismo e o judaísmo messiânicos consideram Jesus como o Messias aguardado no Antigo Testamento e refere-se a ele como Jesus Cristo, um nome também usado fora do contexto cristão. Enfim, aí tem outras informações ali, passa para o próximo slide, por gentileza. Racionalismo, eu já falei para vocês, é a razão, o centro de tudo, passa para o próximo. Quem quiser esse slide, eu já disse, pode pegar lá no final do culto, custa R$10. Não, estou brincando. Iluminismo. O iluminismo é um movimento que surge do racionalismo, é a tal era dos iluminados, a galera que se achava o tal. Pô, a gente está pensando aqui agora, vocês são ninguém aí, a gente está pensando maneirão aqui. Lembrando, gente, que toda vez que a gente for olhar um panorama histórico, a gente precisa deixar de lado o nosso atual panorama. Como que se faz isso, Gabriel? A gente não pode julgar definições de períodos estando num período completamente distante dele. Quer ver um exemplo? Quando Paulo fala lá para a igreja de Coríntios que mulher não pode fazer o quê? Falar. Que mulher não pode o quê? Dar aula. Nossa, vocês são bons, hein? Que mulher não pode fazer nada na igreja, a não ser ficar quietinha, com um véuzinho na cabeça e tudo mais. Hoje, se a gente lê isso numa faculdade federal, me diga o que acontece. Eu sou o quê? Executado. Não tem escapatória. Não tem para onde ir. É machismo puro a Bíblia. Porém, entretanto, todavia, a gente entende que se olharmos com o nosso atual panorama histórico, com a nossa atual forma de pensar, ou de achar que pensamos, embora eu tenha certas ressalvas sobre o pensamento atual, que para mim, dificilmente você vai encontrar alguém que pensa, você vai encontrar mais pessoas que reproduzem coisas que pensaram, do que pessoas que pensam. Se você olhar o panorama de lá de Coríntios, com os nossos olhos de hoje, a gente entra em crise, entra em muita crise. Se olharmos
O contexto histórico da época, Corinto era uma cidade portuária. E eu não sei se vocês sabem, mas há uns 60 anos, por aí, o Porto de Santos, aqui do Brasil, era um lugar de maior prostituição. O Porto de Santos, o Porto do Rio de Janeiro, enfim, a área portuária. Por que isso acontecia? Os navegantes chegavam e dias sem, enfim, vocês entenderam? Encontravam ali o quê? Prostitutas, mulheres que ganhavam dinheiro fazendo isso. O mesmo acontecia no tempo de Paulo, aonde? Corinto. Caraca, vocês são muito bons. Né? Caraca, o que é isso? A mesma coisa. E Paulo, para tentar, uma tentativa de proteger aquele evangelho daquele lugar, aquela igreja daquele lugar, ele escreve essas palavras. Não sei se vocês sabem, mas as mulheres eram obrigadas a pelo menos 2 vezes por ano irem a um templo naquele lugar, um templo à deusa Afrodite, que é a deusa do amor, isso aí. Só que é o amor romano, tá? Não é o amor hebraico, nem o amor ágape, né? É o amor do... Vocês entenderam? Não preciso falar nada. Elas eram obrigadas a pelo menos 2 vezes por ano fazer isso. E como sinal de que elas foram, elas tinham que fazer o quê? Raspar, um sinal da máquina aqui agora, naquele tempo uma máquina de cabelo. Mas enfim, eram obrigadas a raspar os seus cabelos. E aí Paulo se depara com aquela situação e fala assim, olha só, a gente precisa fazer alguma coisa para que esta cultura comece a ser mudada. A gente não pode forçar. O evangelho, embora ele seja mais penetrante do que a espada e cortante, essa vocês conhecem bem, ele foi muito estratégico, Paulo. Não adiantaria nada, tem um microfone aqui, não adiantaria nada Paulo chegar e falar assim, isso tudo é pecado, sai daí, porque não vai resolver nada. Não tem como. Onde que ele ia enfiar tanta gente assim, né? Dentro da casa dele, só se for, porque não ia ter outro lugar. E aí Paulo, muito sabiamente, escreve às mulheres daquele lugar, dando estes conselhos. Ei, mulheres, cobre a cabeça, fale menos, evite. Todos conseguiram entender? É por esse caminho que acontece essa história. Enfim, o iluminismo é o ser humano achando que consegue entender alguma coisa. Achando que, nossa, agora nós somos pensadores, agora ninguém vai pensar mais do que a gente. Nem Salomão, em toda a sua glória, vai pensar como a gente, como a galera aqui do iluminismo. O que não é verdade. A gente sabe que todo o processo evolutivo do homem passa por essas questões. A gente pensa hoje uma coisa, amanhã chega alguém que pensou outra coisa, a gente junta, pensa e tira uma coisa. Isso a gente chama, no português, de síntese, antítese, tese, síntese e antítese. Né? A tese é o pensamento principal, a antítese é o contrário à tese, e a síntese é o resultado dos dois. Todos começaram a entender? É assim que funciona o pensamento humano. Certo? Beleza? Então, próximo, por gentileza. Comunismo e socialismo, eu já falei sobre isso, pode passar também, por gentileza. Eu trouxe um slide que eu achei muito interessante, muito engraçado até, que fala assim, se a classe operária tudo produz, a ela tudo pertence. Aí o comentário embaixo é mais fantástico ainda, né? Porque a galera, BR, meu filho, BR é brasileira. Olha o comentário. Eu acho que não está dando para vocês lerem, né? Porque é bem pequenininho, mas eu vou ler para vocês. Então, quer dizer que se você pedir para o cara do Subway montar um sanduíche para você, o sanduíche é dele e não seu? O cara foi muito malandro, cara, porque é mais ou menos por esse caminho que percorre o negócio. Se a gente para pensar, pô, cara, deve ser muito revolucionário mesmo você produzir um iPad. Quem quer ter um iPad aqui? Nossa, ninguém, gente. O pessoal aqui é... Que isso, gente? Mas, enfim, eu quero ter, né? Eu quero. Pessoal, você produz, aí você sai de lá, não, isso aqui é meu porque eu produzi. E dá as costas para o teu chefe, para o teu patrão. E aí você dá a margem para o seu patrão dizer o quê? Tá, então o dia que você comprar o vidro, o dia que você comprar a bateria, o dia que você comprar a capa, o dia que você comprar as peças, o dia que você comprar tudo isso, aí, meu amado, você pode levar para casa. Você produz e vive com ele. Caso contrário, é meu, e eu faço o que eu quiser. E se você não quiser trabalhar, vai embora. Esse é o capitalismo, né? Esse é o capitalismo. Você produz, mas não é seu. Hoje, um aparelho desse aqui vale mais do que um salário mínimo. E eu tenho certeza que tem muita gente aqui dentro que tem um aparelho que vale mais do que um salário mínimo. Ou seja, a pessoa que produziu, vamos supor que a pessoa que produziu ganha o salário mínimo brasileiro.
A pessoa que produziu o aparelho que hoje você carrega nas mãos, no bolso, essa pessoa vale menos do que esse aparelho. Consegue entender isso? É mais ou menos contra isso que o comunismo quer lutar. Ele quer trazer essa ideia de que você vale muito mais do que aquilo que você produz. E é maneiro, não é? Interajam comigo, gente, porque senão parece que eu estou falando assim com a... É maneiro, não é a ideia? É muito maneiro. Só que é utópico. Isso é completamente fantasioso. Não há possibilidade alguma disso acontecer, ainda que seja perfeito, ainda que seja bonito, ainda que seja atraente. Não há possibilidade nenhuma. Sabe por que eu digo que não há possibilidade nenhuma disso acontecer? Porque o dia que o ser humano quiser se tornar menor do que o outro, eu não vou dizer Jesus Cristo volta, porque essa não é a condição, né? Mas eu tenho certeza que não vai ser o comunismo instaurado e nem o capitalismo, mas o reino de Deus. Lembro-me das palavras de Paulo, e eu amo o apóstolo Paulo, não é porque ele disse aquilo das mulheres não, mas enfim, eu amo o apóstolo Paulo porque ele diz uma coisa lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: nada façais por contenda e vanglória, mas antes considere o outro superior a si mesmo. Então, o dia que o ser humano entender essa condição de que eu sou inferior do que o outro, o reino de Deus é instaurado. Consegue entender que não é comunismo e não é socialismo que resolve a nossa questão humana? Consegue entender que não é idealismos, que não são vãs filosofias que definem aquilo que nós somos? Passa para o próximo slide aí, por gentileza. O Lula só está ali porque foi a única foto que eu achei, tá, gente? Não tem nada envolvendo Lava Jato, essas coisas do tipo, não. Mas esse cara aí da esquerda de vocês é o Fidel Castro, que morreu. E, como vocês sabem, né, comunismo lá em Cuba, todos deveriam morar numa casa igual a dele, né? Como vocês podem ver ali, com uma piscina e tal. Todos moram numa casa tipo essa, tipo Minha Casa Minha Vida, todo mundo igualzinho, entendeu? Consegue entender que o comunismo só funciona quando o dinheiro está lá, depois que acaba o dinheiro não tem como mais? Ah, Gabriel, mas a educação deles é fantástica, são os melhores médicos. Ah, Gabriel, a medicina lá é avançadíssima. Legal, mas eles não produzem nada, eles não transformam a realidade física daquele lugar. E se hoje você, por um acaso, andar em algumas vielas, não estou dizendo todas, mas em algumas vielas de Cuba, você vai falar assim, ué, mas qual a diferença daqui para o Rio de Janeiro? Qual a diferença daqui para São Paulo? Qual a diferença daqui para uma comunidade carente do Rio de Janeiro? Lá todos vivem com aquilo que eles acham precisar. Todos conseguem entender isso? $35 para todo mundo e está certo. $35, geral. $35. E é o suficiente. Se a gente observar um acontecimento que tem mexido muito comigo, eu tenho orado muito por Venezuela. Se vocês olharem o que está acontecendo na Venezuela, o problemão que está acontecendo na Venezuela por causa de vãs filosofias, por causa desse tipo de problema, a gente consegue entender que o ser humano ainda não está entendendo o papel principal dele, que é considerar o outro o quê? Superior a ele mesmo. Enquanto vivermos nessa de o meu sistema é melhor. Não. O meu sistema é o melhor. Não. O meu sistema é o melhor. Enquanto vivermos nisso, jamais conseguiremos chegar ao ápice daquilo que Cristo queria que todos nós vivêssemos. Passa para o próximo slide aí, por gentileza. Eu trouxe aqui uma coisa que eu fiquei assim de boca aberta quando eu vi, porque eu sabia que existia, mas eu não sabia que era tanto. Eu falei assim, Jesus, o que é isso? É um censo, é uma pesquisa, enfim, são gráficos falando sobre as questões de doutrinação nas escolas. Olha só, 30% fala do Lula, 86% das escolas e faculdades federais falam sobre o Che Guevara, 65% fala sobre o Lenin, 51% fala sobre Hugo Chávez. São pessoas que gostam dessa vibe comunista, dessa filosofia aí. E ali embaixo está assim, de acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto Censo, 78% dos professores brasileiros acreditam que a principal missão das escolas é formar cidadãos. Isso não é verdade. A escola não forma cidadãos. Quem forma cidadãos são os pais. Pais, mães, família. São essas as pessoas que formam o caráter, a personalidade e aquele ser humano, entre aspas, perfeito para viver na sociedade. A função da escola é ensinar as matérias.
Física, química, português, matemática e ponto final. Ponto final. Qualquer coisa que fuja disso é doutrinação. Pode passar, por gentileza. Isso tem acontecido muito, muito, até no meio cristão. Até no meio cristão. O proselitismo é a ação ou o empenho de tentar converter uma ou várias pessoas em prol de determinada causa, doutrina, ideologia ou religião. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque de um caminho que a gente cobra não ter o proselitismo, não ter a doutrinação, a gente corre o sério risco de cometer a mesma coisa, de tentar fazer a função de quem? Caraca, estou dizendo que vocês são fera? Do Espírito Santo. E todas as vezes que o homem tenta ser, o que acontece são vãs filosofias. A gente começa a criar coisas, achando que aquilo que a gente está criando é perfeito. É perfeito. E tudo porque eu quero que o quê? O meu ideal se sobreponha ao ideal dos demais. Abra sua Bíblia, por gentileza. Agora vocês vão falar assim, que é isso? Ele abriu a Bíblia, meu. Abra a Bíblia de vocês, por gentileza, em Colossenses capítulo 2. Esse texto me chicoteou ontem, hoje. Passa para o próximo slide, só para ver o que é. Ah, beleza, secularização. Deixa eu falar sobre a secularização primeiro, e aí a gente fala sobre o texto de Colossenses 2. A secularização é um movimento constante nas igrejas. E ele é meio que involuntário. Ele é involuntário, ao mesmo tempo me perturba demais esse movimento, porque é involuntário, ele vai acontecendo, e mexe muito com as nossas estruturas, tanto eclesiásticas como teológicas, enfim. As nossas doutrinas, elas são bem afetadas por conta da secularização. Quer ver um exemplo? Alguém aqui já foi católico ou é católico? Deixa eu trocar a pergunta. Quem já foi católico? Levanta a mão. Quem é católico e está hoje aqui nos visitando? Não há, então eu posso falar. Não, estou brincando. A Eucaristia é uma coisa sobrenatural. Sim ou não? Para o católico. É como se fosse o corpo de... Não pode o quê? Mastigar. E o vinho é o quê? O sangue de Cristo. Conseguem entender? Aqui os irmãos fazem ceia, Santa Ceia. Quando a gente faz a Santa Ceia, a gente dá essa mesma ênfase, pastor, me ajuda? Conseguiram pegar a secularização? Conseguiram? Sim ou não? É esse movimento de tirar o sagrado de uma coisa que não é sagrada, nunca foi. Nunca foi. Não estou dizendo que a ceia não seja importante, mas não é o corpo de Cristo, é apenas a memória daquilo. Não é o sangue de Cristo, é apenas a memória de Cristo. Ao mesmo tempo que isso é bonito, legal pra caramba pra gente, é aí que acontece aquilo que me dá um nervoso. A secularização, ela é sorrateira, ela vem assim, ó. Às vezes eu penso que seria muito melhor a gente ainda continuar falando que era o corpo e o sangue. Entende, pastor? Porque aí as pessoas elas dariam mais valor àquilo. Por exemplo, se a gente entendesse, como os católicos, que estar na casa de Deus é estar na presença dele totalmente, aqui estaria cheio. Mas o que a secularização faz? Deus está em todos os... Deve ser engraçado um gordo pular e vocês olhando aí, né? Deus está em todos os lugares. Em qualquer lugar que eu for, Deus está. O culto pode ser aqui, como pode ser na minha casa. Não faz diferença eu ir no sábado na igreja, pastor. Não faz diferença eu ir domingo. Não é assim que a gente prega? Sim ou não? Conseguem perceber a secularização? Ela é bacana. Ela nos tira de alguns tipos de prisões, mas nos leva ao esquecimento do Evangelho. Nos leva a relaxar, a folgar o cinto. A achar que eu não preciso mais botar o cinto de segurança ao dirigir o carro, porque eu sou consciente agora. Eu ando devagar. Eu ando no limite, não preciso botar o cinto de segurança. Não preciso. Eu não avanço sinal, eu dou a vez, eu pago IPVA, embora não tenha resolvido muito com as ruas, né? Enfim. Conseguiram entender a secularização? Vamos lá agora para Colossenses, capítulo 2. Passa para o próximo slide aí, por gentileza. Show de bola, é isso aí que eu quero mesmo. Eu já falei sobre isso daí. Vamos ler
o capítulo... Eu tenho até que horas, eu não vi que horas eu comecei. Depois alguém me ajuda aí, me falando na hora. Vamos lá. Pois quero que saibam o quanto eu tenho trabalhado por vocês. Eu vou ler esse texto e eu tenho certeza que só pela leitura desse texto, você já vai sair daqui ciente do que tem que ser feito na sua vida, lá na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, no cotidiano, enfim. Pois quero que saibam o quanto eu tenho trabalhado por vocês e pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me conhecem pessoalmente. Eu, aqui é Paulo, trabalho para que o coração deles se encha de coragem e sejam unidos em amor e assim fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus. Esse segredo é Cristo, o qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Agora segura aí, glória a Deus aí. Não sei se vocês costumam dizer glória a Deus, mas segura aí. Eu digo isso a vocês para que não deixem que ninguém os engane com explicações falsas, mesmo que pareçam muito boas. Porque, embora em corpo eu esteja longe de vocês, o meu espírito está com vocês, e eu fico alegre em saber que vocês estão unidos e firmes na fé em Cristo Jesus. Portanto, já que vocês aceitaram, presta atenção nisso, portanto, quantos aqui já aceitaram a Cristo? Só para eu ter noção aqui, só para você sentir o peso na consciência depois que eu ler esse versículo. Levanta a mão quem aceitou a Cristo de verdade, porque agora a lambada que eu levei eu vou ter que compartilhar também, sozinho não dá não. Amém? Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como o Senhor, vivam unidos com Ele. Estejam enraizados nele. Construam a sua vida sobre Ele. E se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês. E deem sempre graças a Deus. Tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo e não de Cristo. Pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. E por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Aleluia. Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. Por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados, não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora. Pois quando vocês foram batizados, foram sepultados em Cristo, e no batismo também foram ressuscitados com Ele, por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus. O mesmo Deus que ressuscitou Cristo. Antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados. E porque eram não-judeus e não tinham a lei. Mas agora, Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou, eu gosto dessa parte, e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. Aleluia. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiros no seu desfile de vitória. Esse texto, para mim, resume tudo isso que a gente já falou. Tudo isso. Se você hoje se diz cristão e que se diz assim, eu aceitei a Cristo, fui batizado, estou certo daquilo que quero para a minha vida. Meu amigo, ou você se enraiza, está certo essa palavra? Me ajuda? Ou você se torna essa raiz profunda em Jesus, ou você será cortado. Ou você procura dar frutos, ou você será cortado. Seria muito bonito se eu viesse aqui e falasse para vocês palavras que vocês gostariam de ouvir, mas, como eu disse, eu não vou apanhar sozinho. Não vou apanhar sozinho mesmo, porque esta palavra que eu dou a vocês hoje, ela foi primeiro para mim. Para mim. Eu estudo hoje numa faculdade, a Faculdade Batista do Rio de Janeiro, sustentada pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. É ali na Tijuca, Rua José Higino, enfim,
Quem tiver interesse de cursar lá a teologia, é uma excelente instituição. Porém, entretanto, todavia, se não tivermos, lembra, portanto, todavia, eu gosto desse negócio. Se não tivermos certeza da fé que temos, se não tivermos convicção de que aquele que morreu na cruz carregou os meus pecados, e é por essa fé que eu caminho, é por essa fé que eu vou, é por este Jesus Cristo maneiro, você se perde. E, meu amado, como eu disse no início, vivemos uma sociedade, vou falar juventude, já que eu sou jovem, vou bater na juventude. Vivemos uma juventude hoje que reproduz, não produz. Não produz. É muito mais fácil vocês jovens hoje passarem à frente o que eu estou dizendo, sem verificar se é real, se é teologicamente bíblico, se é de fato a vontade de Deus, se é aquilo que o pastor, a liderança desta igreja concorda. É muito mais fácil vocês levarem à frente isso que eu estou dizendo, do que vocês sentarem 20 minutos do dia de vocês, abrirem a Bíblia, lerem e produzirem algo benéfico à sociedade de hoje. É muito mais fácil. Essa é a juventude que eu tenho visto. Alguém discorda de mim? Alguém discorda? Não, né? É mais fácil clicar no botão de compartilhar e enviar sem enviar fonte. Não é verdade? Ontem, pessoas mataram Russell Shedd sem ele ter morrido. Alguém ficou sabendo disso? Russell Shedd morreu, daqui a pouco, não morreu. Pô. Isso é a sociedade do quê? Do like, cara. A sociedade que quer produzir, que quer se mostrar viva, que quer se mostrar, estou presente, eu estou aqui, mas para as pessoas erradas, no lugar errado, da forma errada. Enquanto a nossa juventude de hoje, agora eu vou abrir, né? Enquanto a nossa sociedade cristã não entender que o principal fundamento da fé é Cristo Jesus e mais nada, enquanto a gente não entender isso, a gente vai continuar nessa de bater cabeça para cá, bater cabeça para lá, bater cabeça para cá. Nos últimos 60 anos, nada contra, mas quantas denominações surgiram? Quantos movimentos surgiram? Pentecostalismo, neopentecostalismo. Tem que saber falar em línguas estranhas, porque eu não sei falar. Consegue entender? O alvo tem sido Cristo ou a minha ideologia? O alvo tem sido ter a mente de Cristo ou ter a minha mente? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este século, mas sede transformado pela renovação do quê? Para que só assim você possa o quê? Experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Caso contrário, eu não consigo ver outra forma de enxergar a vontade de Deus, a não ser essa. Negando em primeiro ponto que você, que eu, não somos capazes de produzir algo benéfico para essa sociedade, a não ser que Cristo esteja em nós. Enquanto Cristo não estiver aqui dentro, na nossa razão, na nossa emoção, enquanto Cristo não estiver dominando o ser humano, as tuas filosofias, as minhas filosofias, são o quê? Nossa, vocês são muito bons. Jesus Cristo diz uma coisa que eu acho muito interessante, e eu vou usar a palavra dele, e vou acrescentar uma coisa, né? Ele não falou, mas eu vou falar. Não é nenhuma heresia, não. Ele diz assim: eu sou o caminho. Aí agora é minha fala. O resto é parede. Eu sou a verdade. O resto é mentira. Eu sou a vida. O resto é a morte. Ou você acredita nisso, ou as vãs filosofias já te dominaram. Já te dominaram. Dá um toquezinho à frente aí, por gentileza. Shazam. Ó. Esse cara aí, Cláudio, não faço a menor ideia de quem seja, mas ele comentou uma síntese do livro do Keller, você escolhe. Ele diz assim: quando o assunto é fé, estaremos lidando com questões subjetivas e pessoais.
Tem aqueles que acreditam em algo ou em alguma coisa, em alguma força criadora. Aqueles que professam a fé em um Criador pessoal, Cristo, que morreu, ressuscitou, e não somente isso, que enviou o seu Espírito àqueles que creem nele e que prometeu voltar. Contudo, há pessoas que não compartilharam dessa mesma crença, não compartilham dessa mesma crença. Ah, está vindo, já estou ligado já que tem que acabar. A mesma crença, que não comulgam a mesma esperança. A fé na era do ceticismo, ele fala que, é o livro, né, esse o assunto que ele aborda. Agora eu posso falar um pouquinho dos politicamente corretos. É mais ou menos isso que ele fala. O meu professor de história do seminário, ele disse assim para mim, gente, vocês vão estudar 4 anos, que é o bacharel, depois vocês vão, sei lá, fazer a pós-graduação. Cadê o Cícero? A pós-graduação, Cícero, depois eu preciso falar contigo aqui, tá? A pós-graduação vocês vão passar, vão estudar 4, 5, 6, 10, 15 anos, para no final das contas alguém virar para você e falar assim, eu não concordo com o que você diz, porque não é o que eu penso. Já passou por isso, pastor? Eu não concordo com isso que você está dizendo, porque não é o que eu penso. Então fica à vontade. Beleza. Enfim, isso aqui é... Quanto tempo eu tenho, aproveitando? 20 minutos? Caramba, 20 minutos. Conseguem compreender isso? Eu me esqueci o que eu estava falando, eu perdi a linha do raciocínio aqui. Ah, não, lembrei. Da fé, obrigado. Eu olhei ali, diabo de olho. A gente vive hoje esse tempo. Pessoas que querem ouvir aquilo que as agradam. Eu fico imaginando o João Batista nos dias de hoje. Raça de víbora. Mata aquele cara lá, ó. Tá falando, raça de víbora, pô, sou crente, eu vou para a igreja domingo. Tá maluco? Cara doido. Raça de víbora. Não, maluco, outro maluco, corta. Eu não sei se vocês sabem, mas historiadores descobriram, não sei como que esses caras descobrem essas coisas, mas eu achei interessante, que João Batista, quando ele ia batizar a pessoa, ele fazia assim, vem cá, querido, você quer ser batizado mesmo, né? Então, tá vendo essa galera toda aqui? Fala os teus pecados para eles. Confessa tudo que você fez de errado, só depois eu vou batizar. Eles usam esse argumento tendo em vista o batizado de Jesus. Que Jesus chegou, o que ele fala? Pô, esse cara, eu não sou digno nem de desamarrar, ou seja, era a função de servo, eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dos pés. Vocês estão sentindo o que eu estou sentindo? Não é o frio não, tá? Mas vocês estão sentindo o que eu estou sentindo? Não estou com frio não, estou brincando, tá? Vocês estão começando, estão entendendo? Estão entendendo o lance da parada? A fé em Cristo, é o que Martin Dreyer diz no seu livro. A fé cristã não consiste na crença em determinadas doutrinas, em viver de determinada maneira, ou ter experiências que aqueçam o coração. Caraca, Jesus é bom! O show da Priscila Alcântara foi... Enfim, vamos lá. Mas antes, viver em relação com Deus. E essa relação está centrada em Jesus de Nazaré, o Redentor. Que não é objeto da fé. Que não é o teu garçom. Senhor, faz aqui. Aqui, que dá minha água, dá... Não é. Mas, mediador da fé, que se concretiza no discipulado dos crentes, a igreja. Se você ainda não entendeu, presta atenção nisso. Se a tua fé não faz com que o outro mude, reavalie a sua fé. Se a tua fé faz com que o outro se sinta agradável com o seu discursozinho bonitinho, nossa, ele é um pensador dos dias atuais, ele consegue fazer aquele Cristo que fala que se a gente quiser ganhar a nossa vida, a gente tem que perdê-la. Ele faz com que a gente entenda isso como apenas uma alegoria. Se a tua fé é assim, meu amado, reavalie o Cristo que você está vivendo. Reavalie. Porque se a tua fé não movimenta o outro, se a tua fé não te religa com o outro, pode ter certeza que você está na religião errada, na fé errada, o Deus errado, tudo errado. Aprendeu tudo errado. Eu costumo dizer, a palavra religião,
ela vem do latim do religare. E o religare, ele tem a função de religar. Ou seja, tornar a ligar aquilo que se desligou. Amém? Todos caminharam comigo até aí? Se religar. Preste atenção. Quando Adão peca, quem é que vai até ele? Deus, né? Correto? Então a gente pode perceber uma coisa. O problema do homem não foi e nunca será o relacionamento com Deus. O problema do homem agora passou a ser com o outro. Porque a primeira coisa que Adão disse quando pecou foi o quê? A mulher que tu me destes. Consegue transcender comigo nesse pensamento maluco? Consegue? Deus estava lá. Adão, quem te falou que você estava nu, Adão? Olha o relacionamento ainda. Consegue entender o religare de Cristo? Amai-vos aos outros. É isso que Jesus fala. Amai-vos uns aos outros. Não fique preocupado com aquele negócio que você, Deus, e agora? Deus, estou dando aqui, 20% do meu dízimo, não é nem 10%, 20%. Deus, olha aqui, me abençoa. Não é mais isso. Nunca foi isso. O ser humano tenta resolver o seu problema por conta própria e se esquece de Cristo, se esquece de Deus, se esquece deste relacionamento. Eu costumo usar o exemplo da cruz. É bom que todo mundo vê. Jesus Cristo é isso aqui, ó. É o de cima a baixo. Ele veio para que a gente pudesse viver bem assim, ó. Uns com os outros. E se não for dessa maneira, torna a dizer que o seu Deus está errado. Teu Deus está errado. Se a tua verdade, se aquilo que você diz é real, não é capaz de mudar a vida do outro, avalie aquilo que você está pregando. Avalie aquilo que você está vivendo. Evangelho é maravilhoso, é belo, é lindo, mas não foi de graça. Pegou a sacada aí? Não foi de graça. Não foi de graça. Se hoje você pode dizer que o castigo que traz a paz estava sobre ele, entenda que não foi de graça. A graça, eu tenho pensando, né? Eu tenho mais medo da graça do que a lei. Entende, pastor? Porque a graça, ela nos dá essa sensação de que está tudo certo. Que é só eu pecar e pedir perdão daqui a pouco que está tudo certo. A lei não, a lei eu ia lá, pecava, ia lá, oferecia o negócio, estava tudo kit mesmo. Mas a graça, cara, aqueles que serão julgados pela graça, estão conseguindo entender isso? Aqueles que serão julgados pela graça, meu amado, torna a dizer, se o evangelho, se a fé que você acredita, não é capaz de mudar o outro, e não é mudar o outro por imposição, não é isso, é mudar o outro para melhor. Se ela não é capaz de fazer isso, meu amado, reavalie a sua fé. Quantas pessoas saíram da droga lendo Karl Marx? Quantas pessoas saíram das drogas ou do tráfico lendo René Descartes? Quantas pessoas foram libertas da prostituição, do adultério, lendo Friedrich Nietzsche? Agora, quantas pessoas foram transformadas lendo a palavra de Deus? Com essa explanação simples de um mero mortal, espero que vocês consigam entender e enfrentar a realidade de hoje, as filosofias de hoje, com a mente de Cristo. É mais fácil a gente negar aquilo que os nossos pais nos ensinam. Também é muito fácil se arrepender de não ter ouvido eles. E se hoje eu sigo o caminho que eu escolhi seguir, não vou dizer que foi culpa deles não, que meu pai e minha mãe estão aqui na frente. Depois se vocês quiserem se levantar e dar um tchauzinho pro pessoal, fica à vontade, tá? Não foi só por causa deles não. Mas porque eu entendi que a fé cristã, ela movimenta a vida. Enquanto todas as outras filosofias só provam quem é melhor que o outro. Ou quem é o menos pior, né? Não sei. Não, Pascal, eu pensei muito melhor do que você. Não, Descartes, não, eu sistematizei a parada. Aposta, pô, que isso, cara? Não. Vocês são tudo doido. Eu aqui, Nietzsche, com meu relativismo,
onde eu não acredito nem daquilo que eu digo, né? Eu digo uma coisa, mas nem acredito naquilo, porque eu não sei se é verdade. Eu disse a verdade. Enquanto Jesus Cristo vem e fala, pô, cara, ama o teu próximo como a ti mesmo. Faça aquilo que eu fiz por vocês, morrendo na cruz. Renuncie a vida de vocês por amor ao meu nome, porque se você perder a minha vida, a sua vida, certamente você vai ganhá-la. Certamente você vai ganhá-la. Porém, se você quiser ganhar a sua vida, você vai perder, cara. Isso é evangelho. É isso que transforma vidas. É isso que Cristo queria para todos nós. Eu penso que o legado de Deus, através de Jesus Cristo aqui na terra, é fazer com que o homem repensasse, não aquilo que ele vive, ou aquilo que ele quer viver, mas repensasse que o mundo dele não é esse. E que esse mundo acaba assim, ó, num estalar de dedos. E que a nossa função no religare, na religião, é tornar o outro superior a mim mesmo, sem vanglória, sem contendas, apenas por amor. E não é esse amor que a gente vive hoje, né? Tem que amar todo mundo. Não é bem assim que funciona. O amor do hebraico, ele tem a função de dar, renúncia. O amor do grego é incondicional. Aí vem o amor romano, é sentimento bom. Vai cagar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que vocês são muito bons, cara, que deu o próprio Filho para morrer no meu e no seu lugar. Para quê? Para que todos aqueles que nele crê não morra, mas tenha o quê? A vida eterna. Vamos cantar, Cícero? Meu pastor fala só que com o meu nome, né? Vamos cantar, Gabriel? Aí eu falei, vou imitar ele. Vamos orar então para agradecer a Deus por este momento, por esta palavra. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, bendizemos o teu santo nome, porque entendemos que sem ti nada somos, sem ti nada podemos fazer. E nós queremos neste momento te pedir, faça-nos entender aquilo que o teu Filho veio fazer aqui na terra. Faça-nos entender que o perdão que Cristo nos trouxe, não é para nos livrar do diabo, aleluia, eu gosto demais disso, mas é para livrar a cada um de nós do juízo que Deus teria sobre cada um. É o Filho, é o sangue puro, imaculado, é o sangue de Cristo que nos limpa, que nos faz chegar mais perto de Ti, que nos dá livre acesso. Nós te louvamos por este amor tão grande que nos constrange de uma maneira sobrenatural, Senhor. E nós te pedimos, domine as nossas mentes, domine os nossos corações, que venhamos a ter raízes profundas no Filho do homem, em Jesus Cristo. Que as vãs filosofias venham sim ser estudadas por cada um de nós, venham ser compreendidas por cada um de nós, que venhamos a entendê-las, mas que elas jamais se tornem superiores à tua sabedoria, à tua filosofia, ao teu conhecimento, à salvação que somente tu podes nos dar, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor tem levantado uma geração que está ficando angustiada com essas coisas que o mundo tem pregado, que tem invadido as mentes, que tem posto jovens, adultos, anciãos na dúvida. E nós te clamamos, Espírito Santo de Deus, o Espírito que não traz dúvida. Nós te clamamos, Espírito Santo de Deus, tome as nossas vidas, tome os nossos corações, que venhamos a ser conduzidos, que tenhamos a ousadia de dizer, como Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Que venhamos a falar isso para as pessoas, que venhamos a falar isso com as nossas ações, que venhamos a viver aquilo que tanto pregamos, Senhor. Que o teu Espírito transforme os corações essa noite, que saiam daqui jovens, adultos, anciãos, crianças, pessoas de todas as faixas etárias,
queimando o coração para pregar esta palavra. Esse é o amor de Cristo, nos livrar de toda condenação, Senhor. Este é o amor, isso é o amor. Nós te louvamos, Deus. Nós te louvamos porque Tu és digno de todo louvor e toda adoração. Aceite este culto de hoje com um cheiro suave, Senhor, com um cheiro agradável, com um cheiro, Senhor, que o vai deixar feliz. Que, se for possível, como o Senhor fez na morte de Estevão, se levante do seu altar e olhe para a gente. Aceite o louvor desta geração, aceite a adoração deste povo aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu Filho. Mais uma vez eu te agradeço. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.